querido, fala, minha querida. Nós iniciamos agora a correção do simulado de língua portuguesa para o concurso da SEDUC Rio Grande do Sul. Então, vem cá comigo, vamos lá iniciar pela questão de número 1, obviamente. O texto é um exemplar de qual gênero textual? Então, esse tipo de questão aqui, ela tem enquadramento lá no ponto do edital que fala tipologia textual e gêneros textuais. Quando nós olhamos para a parte da tipologia, nós temos a característica que é predominante nos mais variados textos pertencentes aos mais variados gêneros, ok? Os gêneros são essas formas de comunicação e a tipologia é a característica predominante. Então, se eu digo que a tipologia dissertativa é porque a predominância é dissertar, falar sobre, informar, sob o ponto de vista argumentativo ou somente expositivo. Depois, narrativa, nós temos aquela ideia, né, da contagem da história, presença do pente, personagem, narrador, um espaço, um tempo em que acontece e o enredo nessa história com início, meio e fim. Tipologia injuntiva, aquela em que nós temos expressão de ordem, de conselho, de pedido, né, aquela é a tipologia que tem como predominância o ensinar algo sobre instruir. E a descritiva é aquela que trabalha com detalhamento verbal, né? Então, é como se nós tivéssemos um retrato verbal de uma foto, de um espaço, de um ambiente qualquer que seja, de uma pessoa. Quando você lê aquela descrição, você já imagina. Por isso falamos retrato verbal. Dentro de cada tipologia, nós temos vários gêneros, ok? Se olhamos, por exemplo, para a tipologia injuntiva, nós temos manual de instrução, uma receita, né, do bolo de chocolate, a receita do médico, a campanha de conscientização, a bula do remédio. Se vamos para a parte da tipologia narrativa, temos conto, temos romance, temos crônica, temos piada e por aí vai. Nesse caso aqui, eles questionam qual é o gênero textual, como é classificado na questão de gênero textual o texto que é apresentado para vocês ali. Quando nós observamos, gente, o texto, olhamos que aqui há um título e logo após esse título, nós já temos ciência hoje, 2 pontos, apresentando uma pergunta. Daí Argemiro Teixeira, 2 pontos, e ele responde. Depois, CH lá para representar ciência hoje, mais uma apresentação de pergunta, e o Argemiro Teixeira, como AT ali, respondendo. Olhamos para a parte da fonte do nosso texto aqui, diz assim, ó, cienciahoje.org, artigo, as mudanças já afetam nossas vidas. Só que quando você começa a fazer a leitura, né, está dito ali, ó, né, artigo, dá a impressão que, prof, é o artigo científico, então. Mas esse recorte que foi feito aqui, desse texto que foi publicado na revista Ciência Hoje, não é artigo. É justamente entrevista, porque olha lá, ó, quais lugares do planeta estão sendo e serão no futuro mais afetados pelas mudanças climáticas? Em relação aos biomas brasileiros? Daí, o Argemiro Teixeira, que tem conhecimento de assunto, diz: metade da população mundial já vive sob risco climático e os impactos são mais graves entre populações urbanas marginalizadas, como os moradores de favelas. Em geral, as áreas de alto risco às mudanças climáticas são as regiões caracterizadas por grande densidade populacional, altos índices de pobreza e dependência de condições climáticas para cultivo agrícola. Na sequência, depois nós terminamos a leitura aqui, tá? Só para nós já resolvermos essa, porque principalmente depois as questões da sequência são questões de gramática. As questões de compreensão e interpretação desse texto estão mais à frente. Daí, quando nós for fazer a correção daqueles questionamentos, daí nós voltamos aqui e fazemos a leitura detalhada, tá bom? Diz assim, ó, na próxima, pode falar dos efeitos dessa crise climática na segurança alimentar e na saúde humana? Ou seja, você, né, o senhor que está sendo entrevistado, pode falar dos efeitos dessa crise climática? Daí ele vem. Em todo o mundo, altas temperaturas e eventos climáticos extremos, como secas, ondas de calor, enchentes, já prejudicam a produção de alimentos. Então, daí ele vai respondendo, né, conforme o conhecimento que ele tem específico do assunto. Então, nesse caso aqui, o gabarito da nossa questão, entrevista, no recorte que foi realizado, tá? No recorte que foi realizado, porque o texto não está na íntegra aqui, gente. Inclusive, quando vocês observam
Ali, ó, ele até está, ó, adaptado de. Então, eles não pegaram o texto na íntegra que foi publicado, eles pegaram uma parte, e a parte que eles pegaram é a parte que se caracteriza como entrevista. Essa situação, pergunta-resposta, ok? De alguém que conhece do assunto. Questão de número 2 agora. Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho a seguir apresenta um desvio quanto às normas de concordância verbal. Então, aqui, o conteúdo é concordância verbal e desvio, gente, é o mesmo que erro. Então, em qual alternativa nós temos um erro? Qual alternativa que é uma alternativa incorreta, beleza? Tá lá assim, ó. Está lá assim, metade da população mundial já vive sob risco climático. Metade da população mundial já vive sob risco climático. O verbo aqui é viver, gente. E quem é que vive sobre risco climático? Observe aqui no trecho original. É metade da população mundial. O sujeito desse verbo do viver é uma expressão que nós dizemos partitiva. Ué, professor, o que significa expressão partitiva? O que significa? É quando você tem uma parte de. A expressão aqui, ó, é metade, tá? Então, quando eu tenho metade de, a maioria de, grande parte de, um pequeno número de, um grupo de. Vou deixar 2 exemplos aqui para vocês, ó. A maioria de, grande parte de e metade da, que já você vai lembrar que é expressão partitiva também. Mais um exemplo. Então, nós temos uma expressão partitiva mais um determinante. Porque é a parte de quê, gente? É a parte de quê? É a parte da população mundial. Nesse caso, ficou já vive no singular. E por que ficou assim dessa maneira? Porque quando eu tenho expressão partitiva seguido de determinante, nós dizemos que há uma dupla possibilidade de concordância. A concordância ela pode ser lógica ou ela pode ser atrativa. O atrativo, o verbo vai concordar com o determinante, com aquilo que está mais próximo, ó, atrativa, com o que está mais perto. E a lógica, ele vai concordar com o núcleo, que é, no caso, a expressão partitiva. Então, nesse caso aqui, nessa situação do primeiro exemplo, nós só temos uma possibilidade de verbo na forma da conjugação. Por quê, prof? Porque quando concorda com a expressão, sempre o verbo vai ficar no singular. Porque ó, a expressão vai ser uma expressão no singular. A maioria de, grande parte de, pequeno grupo de, metade de. Singular, então, se concorda com a questão lógica, que é concordar com o núcleo da expressão. E, nesse caso, só temos realmente a possibilidade de singular, porque mesmo que organizássemos o verbo concordando com o determinante, que é o que está mais próximo, o determinante também está no singular. Olha lá, metade da população mundial é a população, então é um determinante que está no singular. Nesse caso, nós só temos, então, a possibilidade de singular para o verbo também, ó. Metade vive, população vive, compreenderam? Então, metade da população mundial já vive sob risco climático. Agora, nos exemplos, eles colocaram expressões partitivas ou numerais percentuais dentro das estruturas, na qual, né, a locução inteira, o termo inteiro que vai ser classificado como sujeito, tem dupla possibilidade na maior parte delas. Então, é isso que acontece aqui, olha lá. Ó. Metade dos habitantes do planeta já vive sob risco climático. Quem é que vive sob risco climático, meu povo? Metade dos habitantes do planeta. Então, nós temos aqui a expressão partitiva e aqui em dos habitantes, que está no plural, o determinante. Está correto, já vive. Por quê? Porque concordou com a expressão partitiva. Então, concordância lógica. Aqui está correto. Lembre que eles querem a incorreta. B. Metade dos habitantes do planeta já vivem sob risco climático. Também correto, porque ó, é o mesmo tipo de sujeito, expressão partitiva e determinante no plural. Já vivem, o verbo ficou no plural, concordando com o determinante. Agora, na letra C, D e E, o que aparece é numeral percentual, tá? Que entra lá naquela regra dos numerais percentuais, decimais ou fracionários, mais um determinante. Que é a regra que também tem essa dupla possibilidade. Ou concorda com o numeral, núcleo, ali, ou com o determinante. Quando eu tenho, então, ali, ó, 50% da população mundial já vive sob risco climático, quem é que já vive sob risco climático? 50% da população. Numeral aqui que indica mais de um, o verbo estaria no plural, então, né, gente? E aqui nós temos o determinante que está no singular. Então, ó, 50% da população mundial já vive, concordou com o determinante que está no singular. Então, letra C não é também o nosso gabarito, porque está corretinha,
Beleza? Agora, olha D. 50% dos habitantes do planeta já vive sob risco. Quem é que já vive, gente? 50% dos habitantes. Aqui nós temos o erro, deveria ser vivem. Por quê? Porque se concorda com o núcleo, o verbo ficaria no plural, porque o núcleo é mais de um. E se concorda com o determinante, o verbo também ficaria no plural, porque ó, é dos habitantes. Então, aqui eu só tenho a possibilidade de plural. É o contrário do que nós tínhamos lá em cima, né? Lá em cima, no trecho original, nós só temos a possibilidade de singular, porque núcleo e determinante estão no singular. Agora, aqui os dois estão no plural, então, tanto faz com um, tanto faz com o outro, sempre eu preciso de plural. Então, 50% dos habitantes do planeta já vivem sob risco climático. Aqui está incorreto, então. E era o que eles queriam. E na última, olha lá, 50% dos habitantes já vivem sob risco climático. Aqui estava certo, né? Que é justamente o que nós consertamos na letra D. Uma questão bem, né, confusa. Mas ganha você pela confusão. 3. Sob o excerto, isto poderia levar à escassez global de alimentos e ao aumento de preços. Assinale a alternativa correta. Daí vamos lá. O pronome demonstrativo se refere a uma informação que será apresentada posteriormente no texto. O pronome demonstrativo é esse aqui, meus queridos. Observa, ela que era correta. Vamos identificar onde, né, em que parte do texto essa informação está. Deixa eu, prof, voltar aqui com vocês. Deixa eu fazer a marcação, marca texto aqui. Isto poderia levar à escassez global de alimentos e ao aumento dos preços, o que prejudicará particularmente as pessoas mais pobres. Isto o que, gente? Os riscos de quebra generalizada nas colheitas devido a eventos extremos que atingem locais em todo o mundo aumentarão se as emissões não forem reduzidas rapidamente. Isto poderia levar à escassez global. Isto que foi destacado anteriormente. Então, não é algo que será apresentado, e sim algo que já foi mencionado. O isto ali, que inclusive é usado incorretamente, porque o correto é usar isso. Realmente, os pronomes demonstrativos com T, este, esta, isto, estes, estas, eles, na estrutura textual, funcionam como elementos catafóricos. O que significa um elemento catafórico? Que ele aparece e o seu referente será esclarecido somente posteriormente. Só que aqui o pronome está incorreto, gente. O correto deveria ser com S, porque são os pronomes demonstrativos com S que são usados como elementos anafóricos na coesão textual. Ou seja, o seu referente já foi esclarecido, ó. Anafórico, antes. Anafórico de antes. Então, aqui o pronome está incorreto, tá? E, obviamente, o restante da informação também, porque ele retoma e ele não apresentará posteriormente. B. Os termos de alimentos e de preço são complementos nominais cuja presença é sintaticamente obrigatória? Certo, gente. Vou até alterar aqui para verde. Correta a letra B, tá? Ó, isto poderia levar à escassez global de alimentos e ao aumento de preços. De alimentos está aqui e de preços está aqui. O que é o tal do complemento nominal? Gente, o complemento nominal é uma estrutura iniciada por preposição que complementa um nome destacado anteriormente. Que nome é esse? Pode ser um substantivo abstrato, pode ser um adjetivo ou pode ser um advérbio. Dentro dessa parte de nome entram essas classificações, tá? E são que tipo de substantivos abstratos, de adjetivos e de advérbios que precisam de complemento nominal? Aqueles que não têm sentido se ditos sozinho, se apresentados isoladamente. É o caso aqui, ó. Se eu digo assim, a escassez, você vai me perguntar escassez do quê? Se eu digo aumento, você vai me perguntar aumento do quê? Pense aqui, ó, eu chego e grito, escassez! Você vai me perguntar escassez do quê? Chego e falo assim, gente, nós temos que sair correndo porque terá escassez. Você fala o quê para mim? Escassez do quê? Você só vai sair correndo para armazenar algo se você tem conhecimento do que nós teremos escassez posteriormente. A mesma coisa sobre aumento. Gente, nós temos que sair comprar logo porque o aumento será repassado. O aumento do quê? Do que tem, o que recebeu o aumento? E observe, são substantivos abstratos, ó. A escassez e o aumento. A escassez e o aumento. Inclusive, vamos até retomar aqui, gente. O que é um substantivo abstrato mesmo? Substantivo abstrato é a estrutura de nome que representa coisas abstratas. Ações, qualidades, sentimentos, sensação, estado. Então, se eu tenho, por exemplo, o golpe.
É um substantivo abstrato, porque o golpe é a ação de golpear, ok? O canto, o toque, substantivo abstrato, porque é a ação de tocar, é a ação de cantar. Isso acontece porque alguém realiza. Se ninguém tocar, o toque não acontecerá. Então, isso é essa ideia de substantivo abstrato, tá? Indica sentimento, ação, é um substantivo que precisa, né? Não tem uma noção de independência. Ele é um substantivo dependente. Eu não sei se a prof não falou trocado ali antes. Me perdoa se eu falei trocado, tá? Mas ele é dependente, ele precisa do outro para que ele aconteça. Ok? Beleza, então. Lembre lá, substantivos abstratos, ações, qualidades, sentimentos, sensações, estados. Vamos pensar a beleza. Beleza só existe, né, se alguém interpreta como belo. Inclusive, é até um conceito que as pessoas afirmam, é muito abstrato, porque o que para mim é bonito, para você pode ser que não seja. Compreende? A felicidade, que é um sentimento, também só existe se alguém sente, se alguém tem, e também é abstrato. Também é diferente para cada um. O que traz felicidade para um não traz para o outro, em muitas situações. Então, ok. Nesse caso aqui, escassez, a escassez ou aumento são dois substantivos abstratos que realmente precisam de complemento. Então, a escassez do quê? De alimentos. O aumento de quê? De preço, tá? Nesse caso aqui, é um tipo de complemento que nós dizemos que é integrante, por isso que sua presença é obrigatória, tá, gente? Beleza? Ok, letra C. O acento grave indica a junção da preposição a ao artigo a, sendo aquela passível de substituição por em, sem que isso cause prejuízo sintático ou semântico ao excerto. Aqui, gente, é o que eles estão falando, ó. Acento grave é o acento que indica que a crase, o fenômeno da crase aconteceu. O que eles estão dizendo é que o acento indica a junção da preposição ao artigo, sendo possível substituir em por em. Deixando assim, ó, poderia levar na escassez, gente. Podemos fazer isso? Óbvio que não. Nesse caso aqui, o verbo levar, ele tem esse sentido de induzir, trazer como se fosse uma espécie de resultado. Se você diz assim, eu levei na escassez, é como se a escassez fosse o meio de transporte, né? Eu levei dentro da escassez. E não é isso, né? Ele levou à escassez, ou seja, isto poderia induzir à escassez, levar, apresentar como resultado, como consequência, escassez global de alimentos e aumento de preço. Letra D. O verbo levar... Ó, aqui até já a prof respondeu com vocês na anterior. O verbo levar é transitivo indireto e tem o mesmo sentido de transportar? Não, né, gente? É esse sentido de induzir, de apresentar como resultado, como consequência. Então, morreu a letra D também. E a E, o verbo poderia estar conjugado no modo subjuntivo, veiculando a ideia de dúvida. Então, vamos lá. Isso poderia levar à escassez global de alimentos. Vocês vão guardar comigo quando nós temos o verbo nuria, finalria, poderia, viveria, viajaria, economizaria. Isso é futuro do pretérito do indicativo, que é um dos únicos, né? É o único tempo verbal do modo indicativo que justamente traz essa ideia de possibilidade, de dúvida, daquilo que poderia acontecer. O modo subjuntivo, sim, é caracterizado por essa ideia de dúvida, da expressão de desejo, de possibilidade, de hipótese. Mas nós temos, sim, esse tempo verbal, que é o futuro do pretérito do indicativo, que é o final iria, que traz essa noção também, mesmo estando dentro do indicativo, que é um modo verbal que indica certeza, né? Quando nós explicamos para vocês lá nas partes iniciais das aulas de verbo, nós falamos, ó, para você diferenciar mais facilmente, lembre que indicativo é certeza, fato certo, e o subjuntivo é fato incerto, incerteza. Mas há esse tempo que é o futuro do pretérito do indicativo, que também pode expressar essa noção de dúvida, tá? Daquilo que é uma hipótese, daquilo que é uma possibilidade. Então, aqui nesse caso, errado, porque não é subjuntivo, e sim é indicativo. Vou até anotar aqui para você dar uma revisadinha. Futuro do pretérito do indicativo. Questão de número 4 agora. Podem aumentar a incidência de doenças infecciosas, malária, dengue, mas também de doenças não transmissíveis. A expressão destacada sinaliza entre os dois termos da oração uma relação de quê? Correção, está corrigindo, explicando, explicação,
concessão, que é aquela marcada por embora, ainda que, mesmo que traz algo que poderia impedir, mas não impede. Adversidade, que é marcada por mas, porém, entretanto, contudo, todavia, que é aquela informação, né, que vem para contrariar o que foi dito anteriormente. Ou adição, soma, acréscimo. A adição, meu povo, gabarito, letra E. Aqui nós temos a seguinte expressão que aparece, né, acompanhada, é uma locução conjuntiva que nós dizemos, ou até mesmo uma expressão correlatada. Não só isso, mas também isso. Não só isso, mas também aquilo. Não só isso, como também isso. Não somente isso, como também aquilo. Não somente isso, mas também aquilo. Nesse tipo de situação aqui, o mas ele sai daquela classificação que é a mais comum dele, que é a de adversidade, com a equivalência como sinônimo de porém, entretanto, contudo, todavia, no entanto. Aqui não é isso. Observe, ó. Pode aumentar a incidência de doenças infecciosas, mas também não transmissíveis, ou seja, aumenta a incidência dessas doenças e também dessas doenças. Então, noção de adição. Esse aqui é o tipo de questão que avalia os seus conhecimentos em relação à significação, sentido das palavras e também valor em específico das conjunções, que é uma das classes gramaticais. Bem importante esse tipo de questão. Pode ter certeza absoluta que aparecerá uma questão dessa lá na prova de vocês, tá bom? De concordância verbal, que a prof destacou ali antes também, uma questão. De crase, que foi mencionada ali no exercício anterior também, uma questão, tá? Fiquem bem atentos para isso. E de tipologia, que nós respondemos também. Agora, nós vamos para questão de compreensão e interpretação, que é óbvio que também aparecerá na sua prova, né? Então, a partir da leitura do texto, é correto afirmar que, a partir da leitura do texto, ou seja, tomando o texto como ponto de partida, quais são as informações que estão ali no texto, né, que apresentam pistas que nós possamos afirmar isso que está aqui. Como a questão de número 5 versa sobre essa parte, aqui nós vamos fazer a leitura, né, sobre o conteúdo do texto. Vamos fazer a leitura agora bem detalhada aqui do texto. Então, vamos lá. As mudanças climáticas já afetam nossas vidas. Ciência Hoje perguntou o seguinte: quais lugares do planeta estão sendo e serão no futuro mais afetados pelas mudanças climáticas? Daí, segunda pergunta. Em relação aos biomas brasileiros, né, quais serão os mais afetados? Vamos observar o que o Argemiro Teixeira disse. Metade da população já vive sob risco climático e os impactos são mais graves entre quem? Populações urbanas marginalizadas, como os moradores de favela. Então, a população que é mais pobre, né? Classe baixa. Em geral, as áreas de alto risco às mudanças climáticas são regiões caracterizadas por grande densidade populacional, altos índices de pobreza e dependência de condições climáticas para cultivo agrícola. No caso, né, o Brasil seria bastante afetado, porque o Brasil tem muita produção agrícola, né? Além disso, é importante falar que as áreas próximas da linha do Equador correm mais riscos do que as áreas temperadas. Todos os modelos mostram que, no Brasil, aumentarão a frequência e a intensidade de ondas de calor e, por sua vez, aumentará o número de mortes. Então, olha aqui como ele destacou, né? Comprovou realmente que a prof já tinha destacado para vocês anteriormente. Beleza. Você pode falar dos efeitos dessa crise climática na segurança alimentar e na saúde humana? Ou então, né? O senhor pode falar dos efeitos dessa crise climática na segurança alimentar e na saúde humana? Daí vem a resposta do senhor Argemiro Teixeira. Em todo o mundo, altas temperaturas e eventos climáticos extremos, como secas, ondas de calor e enchentes, já prejudicam a produção de alimentos. O fornecimento internacional de alimentos está sob ameaça. Os riscos de quebra generalizada nas colheitas devido a eventos extremos que atingem locais em todo o mundo aumentarão se as emissões não forem reduzidas rapidamente. E isto poderia levar à escassez global de alimentos e ao aumento de preços, o que prejudicaria particularmente as pessoas mais pobres. O novo relatório do IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, na tradução em português, sugere que esses fatores prejudicarão especialmente a agricultura no Brasil se as temperaturas continuarem a subir. A produção de arroz poderia cair 6% com altas emissões.
a produção de trigo poderia cair 21%. E a de milho poderia cair em até 71% até o final do século no Cerrado. Então, que tipo de produção seria mais afetada? A de milho. Porque observe que ele vai construindo, né? A de arroz seria a que menos seria atingida. Nesses exemplos que ele traz aqui, só 6%. Depois, 21% de trigo e 71% de milho, lá no Cerrado. Além disso, a combinação do aumento continuado de emissões de gases de efeito estufa com o desmatamento local pode causar uma queda de 33% na produção de soja e na das pastagens na Amazônia. Então, aqui, produção de soja também seria afetada. Os impactos das mudanças climáticas também prejudicarão a pesca e a aquicultura no Brasil. Olha aqui que importante isso também, gente. Outro tipo de produção afetada. Se as emissões seguirem altas, a produção de peixes cairá 36% no período de 2050 a 2070, em comparação com 2030 e 2050. Além de tudo isso, estudos sugerem que as mudanças climáticas refletem em mudanças no ambiente com alteração de ecossistemas e de ciclos biológicos, geográficos e químicos, que podem aumentar a incidência de doenças infecciosas, malária, dengue, mas também de doenças não transmissíveis que incluem a desnutrição e enfermidades mentais. Ok, então também terá impacto nessa questão das doenças, né? Todas as alterações. Vamos lá, então, para a questão de compreensão e interpretação. Então, a partir do que nós fizemos a leitura aqui agora, nós podemos afirmar que todos os lugares do planeta serão prejudicados igualmente devido às mudanças climáticas? Todos não, né, gente? Ela justamente destaca até na pergunta quais serão os locais mais afetados. E depois ele vai destacando, né? B, ele até destaca, né, a questão do clima temperado e tudo mais. B, a crise climática global é causada pela grande densidade populacional e pelos altos índices de pobreza das regiões próximas da linha do Equador? Não, gente, ele destaca a questão da pobreza, que serão essas as populações mais afetadas, não que elas, né, são as causadoras da crise climática. Não menciona isso. C, a queda da produção de peixe será responsável diretamente pelo aumento da incidência de doenças infecciosas? Gente, também não. São as mudanças climáticas que serão responsáveis também por essa questão do aumento de incidências de doenças que nós acabamos de ler. D. A produção de arroz é a que poderia ser mais afetada pelas altas emissões de gases de efeito estufa? Não, nós observamos que é a que menos, né? Ele apresenta que é 6% só. Depois, E, que é o nosso gabarito. Secas, ondas de calor e enchentes são exemplos de eventos climáticos extremos. Isso mesmo, ó. Vamos até retornar. Olha aqui. Em todo o mundo, altas temperaturas e eventos climáticos extremos, como seca, ondas de calor e enchentes, já prejudicam a produção de alimentos. Fala realmente isso, está declarado lá, que secas, ondas de calor e enchentes são exemplos de eventos climáticos extremos. Questão de número 6 agora. Assinale a alternativa em que o verbo poder não apresenta sujeito simples. Gente, o que é sujeito? Aquele que pratica a ação ou aquele sobre o qual se faz uma declaração. E o sujeito simples, ele é composto por um só núcleo. Pode até ser uma expressão no plural, desde que essa expressão tenha um só núcleo, uma palavra que é central. Nós precisamos identificar aquela que não tem sujeito simples, ok? Que não tem sujeito simples. A produção de arroz poderia cair em 6%, ó, e é o sujeito do verbo poder. Poderia, gente. O que é que poderia cair em 6%? A produção de arroz, um núcleo só. Então, não é, que é a que não tem sujeito simples. B, a produção de trigo poderia cair 21%. O que poderia cair? A produção de trigo. O mesmo tipo de exemplo da anterior, só que com palavras diferentes. Quem poderia? A produção de trigo, um núcleo só, sujeito simples. C, pode falar dos efeitos dessa crise na segurança alimentar e na saúde humana? Pode falar? Isso aqui, gente, foi a pergunta, o terceiro questionamento que foi feito lá no segundo momento da entrevista. Quem é que pode falar? O senhor pode falar. O senhor Argemiro Teixeira. Opa, então aqui eu tenho um sujeito oculto, que eu recupero pelo contexto e pela conjugação verbal.
Nesse caso aqui, sujeito oculto não é sujeito simples, tá bom? Depois, D. Além disso, a combinação do aumento continuado de emissões de gás de efeito estufa com o desmatamento local pode causar uma queda de 33%. O que pode causar, gente? A combinação disso com isso. A combinação é o núcleo. Então, morreu a letra D também. É simples. E perdão. E isto poderia levar à escassez global de alimentos. O que poderia levar, gente? Isto, sujeito simples também ali, declaradinho do lado. Ok? Questão de número 7 agora. Assinale a alternativa que apresenta a reescrita gramatical e semanticamente adequada para o excerto. Então, é uma questão de reescrita. Qual é o excerto? Deixa eu passar aqui o marca-texto. Todos os modelos mostram que no Brasil aumentarão a frequência e intensidade de ondas de calor. Observem aqui, ó. Nós temos o verbo mostrar na estrutura, indicando que e tendo como sujeito, né, todos os modelos, indicando que os modelos, que os estudos aqui informam que no Brasil, a questão de adjunto adverbial, que no Brasil aumentarão a frequência e a intensidade de ondas de calor. Então, no Brasil aqui é o adjunto adverbial de lugar que indica onde é que acontecerá esse aumento de frequência e esse aumento de intensidade nas ondas de calor. Todos os modelos apontam isso, mostram isso, sinalizam isso, informam isso. Então, nós precisamos encontrar uma reescrita agora que respeite as regras da língua portuguesa e também mantenha essa ideia de sentido que foi apresentado ali, tá bom? Não altere também as funções sintáticas, porque senão o sentido será alterado. Vamos lá. Letra E. Vamos começar pela E, para ter mais emoção. Todos os modelos mostram que o aumento na frequência e na intensidade de ondas de calor podem ocorrer. Gente, todos os modelos mostram o quê? O que mostram? Que o aumento o aumento na frequência e na intensidade de ondas de calor podem ocorrer. Gente, se mostra algo. Então, a primeira vírgula está errada, separando o verbo do seu complemento. Quem mostra e o que mostra. E a última também, ó, porque o que podem ocorrer? O aumento na frequência e o aumento na intensidade de ondas de calor. Então, a vírgula está separando ali os sujeitos do predicado. A última aqui, gente, errada, né, no ponto de vista gramatical já. Já eliminamos, então. D. O aumento da frequência e da intensidade de ondas de calor é mostrada por todos os modelos brasileiros. Gente, aqui nós temos alteração de sentido, né? Porque colocou modelos brasileiros, tirando de adjunto a adverbial de lugar aqui, para um adjetivo que caracteriza o tipo de modelo. Então, isso aqui alterou o sentido. E nós também temos um problema gramatical, ó. O aumento da frequência e da intensidade é mostrada, gente? O que é mostrado? O que é mostrado? O aumento, que é uma estrutura masculina. Então, não posso dizer mostrada. Errada a letra D também. C. Os modelos mostram que no Brasil, aumentar-se-á a frequência e a força das ondas de calor. Gente, o que é que aumentará? O que é que aumentará? A frequência e a força das ondas de calor. O que nós temos aqui é uma passiva sintética, né? Então, a frequência e a força das ondas de calor será aumentada no Brasil, conforme mostram os modelos. Então, nesse caso aqui, deveria ser plural nesse verbo, ó, aumentar-se-ão. E não é. É igual dizer assim, gente, ó, serão aumentadas, tá? Ó, quando você faz, a volta serão aumentadas, a frequência e a força das ondas de calor serão aumentadas. Então, erro gramatical. B. No Brasil, os modelos todos demonstram que a frequência e a intensidade de ondas de calor será aumentada. E daí agora nós temos a mesma situação, né, gente? Ó, eu não quero dizer que é só uma para deixar no singular. Eu quero dizer que são as duas, a frequência e a intensidade. Composto, dois núcleos. Então, não posso dizer será aumentada. E sim tenho que dizer serão aumentadas. Então, erro aqui também de concordância na B, ponto de vista gramatical. E letra A, que é o nosso gabarito. Todos os modelos apontam que, é o mesmo sentido, né? Demonstram que, apontam que, sinalizam que, informam que a frequência e a intensidade de ondas de calor aumentarão no Brasil. No Brasil, continuou como o adjunto adverbial de lugar e o verbo está concordando. Ok.
Questão de número 8 agora, meus queridos. Assinale a alternativa em que a expressão destacada atua na coesão referencial do texto e pode ser substituída pelo termo tais. Gente, referencial, ela informa que faz referência a algo que já foi mencionado. Algo que já foi mencionado. Ok? Tem um referente. Ok? Tem um referente. Beleza. E pode ser substituída pelo termo tais. O tais, gente, ele funciona como pronome demonstrativo. E observe que é tais no plural. Então, eu preciso de um referente no plural, gente. É tais, porque o singular de tais é tal. Então, eu preciso de um referente no plural também. E o tais, ele é um pronome demonstrativo usado quase sempre com função adjetiva. O que significa isso? Que ele está do lado do termo ao qual ele faz referência. Beleza? Deixa eu tirar aqui o algo que já foi mencionado e deixar assim para vocês. Apresenta referente, para ficar melhor. Apresenta referente. Ok? Beleza. Quando eu tenho lá assim, ó. Além disso, é importante falar que as áreas próximas da linha do Equador. Eu posso colocar tais no lugar? Porque, ó, é sem que isso cause prejuízo sintático e semântico ao excerto. O isso, gente, é referencial de algo que já foi dito. O isso é referencial de algo que já foi dito. Só que o isso está no singular e o tais está no plural. Então, isso aqui já não daria. E outro detalhe, não pode aparecer vírgula depois do tais, porque senão vai estar cortando a relação dele com o seu referente. Então, só com essa informação, gente, de que precisava de um referente no plural, você já eliminava todas as alternativas, ó. Porque, ó, além de tudo isso, singular também, depois. Pode falar dos efeitos dessa crise, singular também. Além disso, singular também já morreu, ó. Singular e ainda seguido de vírgula. Só resta o nosso gabarito, que é a letra D, ó. O novo relatório do IPCC sugere que esses fatores, ó, plural, sugere que tais fatores, e ó, do lado do termo que é o referente. Que esses fatores, inclusive, ó, quando menciona esses fatores, é porque eles já foram esclarecidos também antes, né? Tá do lado, com função adjetiva, fazendo referência àquilo que foi esclarecido e especificado anteriormente, e concordando no plural. Então, tais fatores prejudicarão especialmente a agricultura no Brasil. Compreendido? Fechou. Agora, vamos lá para a questão de número 9. A questão de número 9 é uma questão que trabalha com vírgula, pontuação. Diz assim, ó. Quando ignoramos nossas emoções negativas, nosso corpo aumenta o volume para chamar nossa atenção para esse problema. A vírgula foi empregada pelo mesmo motivo que em. Então, eles querem saber qual é o motivo que baseou o uso da vírgula aqui e querem que nós, né, façamos a marcação aqui da alternativa em que a vírgula foi usada pela mesma razão, pela mesma regra. Qual foi, professora, a regra que baseou ali, então, vírgula depois de quando ignoramos nossas emoções negativas? O que nós temos aqui, gente, ó, quando ignoramos, isso é uma oração. É uma oração subordinada adverbial temporal. E é uma oração subordinada adverbial que está o quê? Deslocada. Por que a professora está falando isso? Porque a posição comum de uma oração subordinada é no final do enunciado, ó. A ordem aqui seria, ó, nosso corpo aumenta o volume para chamar nossa atenção para esse problema quando ignoramos nossas emoções negativas. Como ela veio deslocada fora da posição, que é a comum, que é a normal, a vírgula é uma vírgula obrigatória quando essa oração subordinada adverbial termina, tá? Isso vale para todos os tipos de orações subordinadas adverbiais. Então, se é uma condicional, se é uma conformativa, se é uma causal, se é uma, deixa eu ver, uma proporcional, uma temporal, como é o caso aqui, uma final. Se a oração subordinada adverbial aparece começando o enunciado, quando ela termina, a vírgula deve aparecer. Então, nós precisamos identificar isso. Ou uma oração subordinada adverbial temporal específico, como foi aqui, ou oração subordinada adverbial só, no geral, porque vale para todos os tipos de subordinadas adverbiais. Lembrando que elas têm a classificação final baseada na circunstância que elas trazem para o enunciado. No caso aqui, ó,
Quando é que acontece isso do aumento do volume do corpo? Quando ignoramos nossas emoções. Então, ela tem valor de tempo, temporal, acontece nesse momento. Ok, letra A. Pode parecer contraditório, mas a produtividade pode ser tóxica. Gente, a vírgula aqui apareceu por causa da oração coordenada iniciada pelo Massa. Mas a positividade pode ser tóxica. Antes das orações coordenadas adversativas, acontece isso, tá? Aparece a vírgula. Então, não é pelo mesmo motivo. Porque lá em cima nós estamos falando de oração subordinada e não oração coordenada, tá? Então, aqui não é por isso. B. Qualquer tentativa de escapar do negativo, evitá-lo, vírgula, sufocá-lo ou silenciá-lo, falha. Aqui, gente, a vírgula apareceu o quê? Para separar de novo orações que são coordenadas. O que é ser uma oração coordenada? É aquela que tem sentido. Evitá-lo, quem evita e o que evita, ok? E aqui elas estão em enumeração e não tem conector ligando uma a outra. Então, a vírgula faz essa vez, né? De indicar elementos em enumeração ali, com mesma função, com mesma classificação. Então, não é o motivo do nosso enunciado. C. O psicólogo da saúde, Antônio Rodelar, vírgula, especialista em transtornos de ansiedade e hipnose clínica, vírgula, prefere falar em emoções desreguladas do que negativas. Gente, quem é que é especialista em transtornos de ansiedade e hipnose clínica? É o senhor Antônio. Então, isso aqui é um aposto, é uma explicação com especificação para o senhor Antônio. E com valor todo nominal. Então, as vírgulas foram usadas aqui para isolar o aposto, que é a informação a mais sobre um referente, nome, dito anteriormente, sem presença de verbo. Isso é aposto. Então, não é também nosso gabarito. Letra D, que é o nosso gabarito. Se houvesse mais honestidade sobre as vulnerabilidades, vírgula, nos sentiríamos mais livres para experimentar todos os tipos de emoções. Se houvesse mais honestidade sobre as vulnerabilidades, nos sentiremos mais livres para expressar todos os tipos de emoção. Gente, em que situação, em que hipótese nos sentiríamos mais livres para experimentar todos os tipos de emoções? Se houvesse mais honestidade sobre as vulnerabilidades. Então, aqui nós temos oração subordinada adverbial. É lógico que é outro valor, né? É o valor de condição, mas apareceu antecipada, apareceu deslocada. Então, a vírgula aqui é obrigatória e é pelo mesmo motivo do enunciado. Letra E. O que devemos lembrar é que todas as nossas emoções são autênticas e reais e todas elas são válidas. Aqui, gente, nem é uma vírgula obrigatória, porque ó, é uma vírgula que apareceu antes do E, que tem valor de adição e que apareceu somente por uma questão estilística para ênfase. Então, é errado aqui, né? Não é o nosso gabarito. E última questão agora, gente, uma questão que trabalha lá com a parte de ortografia, em específico acentuação gráfica. Assinale a alternativa em que os termos destacados foram acentuados de acordo com a mesma norma gramatical. Então, eles querem saber em qual alternativa as palavras que estão selecionadas foram acentuadas pelo mesmo motivo, pela mesma regra. A. O surpreendente efetivo da positividade tóxica na saúde mental. Não é o gabarito. Por quê? Tóxica, olha lá, última, penúltima, antepenúltima. Tóxica foi acentuada por ser uma proparoxítona. Antepenúltima sílaba mais forte, todas as proparoxítonas, aquelas que apresentam a antepenúltima sílaba tônica, são acentuadas independentemente da terminação. E saúde, sa-u-d. O U, que é uma vogal, ficou formando sílaba sozinho e é tônico. E isso aqui é regra do hiato. I e U tônicos, formando sílaba sozinho, são acentuadas, regra do hiato. Sílaba sozinho ou acompanhado de S, né? Sozinho ou acompanhado de S. Então, aqui é a regra do hiato. Lembre, tá, de revisar um pouquinho sobre o hiato, porque há mais especificações do que isso que a prof acabou de destacar para vocês agora. Daí, olhem a B. Nós temos tóxica de novo, que é proparoxítona, e contraditório, contraditório. O que nós temos aqui é última, penúltima. Então, isso aqui é regra da paroxítona. Paroxítona terminada em ditongo. Então, não é o gabarito, porque eles querem as duas palavras seguindo a mesma norma.
Agora nós temos lá psicólogo e clínica. Opa, nosso gabarito. Nosso gabarito. Olha lá. Última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. As duas palavras são proparoxítonas. São acentuadas porque tem a antepenúltima sílaba tônica. Letra D. Por que não é, prof? Ó, Gutierrez. Gutierrez acredita que houve um aumento do positivismo tóxico nos últimos anos. Últimos é uma proparoxítona e Gutierrez, isso aqui é uma palavra estrangeira, né, gente? E é uma palavra estrangeira que nós classificamos lá no espanhol como uma palavra grave odiana, que são aquelas que sim tem a penúltima sílaba mais forte, mas daí segue a regra lá das graves odianas, que seriam, né, o nosso correspondente à paroxítona, terminadas em R. Como elas são terminadas em R, recebeu o acento. Então, não segue a do português aqui. Segue a regra lá do espanhol. Por quê? Porque nós não temos paroxítona terminada em Z acentuada, né? Ok, então aqui segue a regra do espanhol. E como aplicar isso na prática? Olha lá, última, penúltima, antepenúltima. Isso aqui é uma proparoxítona. E agora lá, você. Última sílaba tônica e acentuada porque é terminada em E. Isso aqui é a regra da oxítona. Então, a E são regras diferentes também. Fechou, meus queridos? Com essa, nós terminamos esse nosso simulado. Eu achei que ficou muito assim, quadradinho dentro do perfil da banca. E acredito muito que vai bater assim, gente. Se não 100%, pelo menos 80% dos conteúdos que a prof contemplou aqui estarão lá na prova de vocês no próximo final de semana, tá bom? Espero que dê tudo certo e espero notícias de vocês depois. Boa prova, meus queridos. Abraços e até!